Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Nelson Gurgel, formado em Engenharia Civil em 1991 e com uma linda trajetória para compartilhar com a gente. Nelson, obrigada pela presença, é um prazer muito grande ter você aqui. O prazer é meu, professora. Obrigada, Imagina. essa agenda complicada, né? Mas um convite seu, eu bloqueio qualquer agenda. Oh, muito obrigada, muita honra. Nelson, começa me contando um pouco da tua vida na universidade. Eu sei que você tem algo de especial, que é juntar a vida de gestor com a vida acadêmica. Então, começa me contando a tua vida como graduando de Engenharia Civil. O meu curso de Engenharia Civil, eu tive algumas fases durante o curso, né? Eu tive a fase de empolgação com cálculo estrutural, que é puramente engenharia, e foi uma época que eu achei que ia ser calculista, e aí foi quando eu comecei a ter as cadeiras de administração. E aí eu comecei a me encantar pela engenharia produção, eu comecei a me empolgar com a coisa da gestão. Então eu comecei a estudar muito a gestão do canteiro de obras, etc, etc. E nessa eu queria fazer mestrado em engenharia de produção no Rio Grande do Sul e tal e tudo. E foi quando apareceu o programa de trainee da construtora Marquise, aqui em Fortaleza. E eu estudava na UFC e eu fui fazer o programa. E o programa era em parceria com o professor da USP, então a gente passou por vários canais, por várias áreas da empresa, tinha leituras de livros complementares, tinha debates, enfim, era um programa de formação de executivos. E eu acabei, depois de passar por todas as áreas da empresa, a empresa viu que eu tinha aptidão para comercial, marketing, etc. E eu fui trabalhar na área comercial e marketing. E gostei, e aí resolvi seguir a carreira na área de marketing. Quer dizer que essa orientação, essa percepção de que você tinha vocação para a área de gestão foi no próprio programa de trainee da Marquise. Não foi algo espontâneo meu, foi uma provocação, foi um gatilho externo que me despertou e eu achei interessante. Não, eu acho que é isso mesmo que eu quero. Então, eu tive essa experiência prática na Marquise, e aí eu vi que eu precisaria ter um embasamento teórico, um embasamento acadêmico para eu poder, né, e fui fazer pós-graduação. Fiz uma pós-graduação, fui para Londres, fiz uma pós, né, não era mestrado, que era só pós. Voltei, fui trabalhar no Café Santa Clara na época, que hoje é Três Corações, mas a minha paixão pela academia é muito forte, e eu resolvi fazer mestrado. E aí eu queria fazer mestrado fora, né? Como eu tinha ido fazer minha pós-graduação em Londres, eu queria fazer mestrado em Londres. E aí eu descobri que o governo britânico tinha uma linha de bolsa de estudo para brasileiros. E aí que é um programa Tivni, né? Ele ainda tem, eu sou alumni, então de vez em quando eu vou para as reuniões e tal. Então eu me inscrevi na bolsa, foi um processo longo, 1 ano de processo, e eu ganhei a bolsa e fui estudar no Reino Unido. Eu ia ficar 1 ano, fiquei 10 anos. Né? Você ficou 10 anos? Fiquei 10 Me anos. conta o que você fez 10 anos, não, porque você terminou o mestrado e continuou lá. Na época do mestrado, eu me engajei muito na empresa escola. Né? E como eu fazia mestrado de pesquisa de mercado. Porque dentro do marketing eu me apaixonei pela pesquisa. Acho que é o meu lado engenheiro, né? Pesquisas quantitativas e tal, eu gostava muito. Então eu resolvi fazer mestrado lá, e lá em Londres tinha, na Universidade de Westminster, que foi onde eu fiz, tinha esse mestrado. Eu fui fazer esse mestrado e eu me engajei muito na universidade, na escola de negócios da universidade, e a gente prestava muito serviço para empresas, fazendo cliente espião, mystery shopping, né, fazendo pesquisas qualitativas, focus group, a gente fazia survey também, a gente fazia várias, né, a universidade prestava esse serviço e os alunos que faziam, né, os alunos de mestrado e doutorado. E aí aconteceu que nesse meu relacionamento, tinha uma empresa específica que a gente prestou serviço que estava em busca de um trainee. Então eu achei que seria uma oportunidade interessante de eu fazer, né? Pelo menos para ter uma experiência profissional na Europa, em Londres, antes de voltar. E eu comecei a trabalhar nessa empresa.
E você fazia pesquisa na empresa? Você trabalhava exatamente em que área? Na universidade, a gente foi prestar serviço para a empresa fazendo pesquisa, mas era trainee de marketing. A empresa era uma desenvolvedora de software. Né? Então, é uma empresa americana que tinha escritório em Londres, tem escritório na Europa inteira. E aí eu fui trabalhar, minha chefe é americana, e eu fui trabalhar nessa empresa na área de marketing. Eu era trainee de marketing. E a empresa, na época, o escritório era pequeno, éramos 20 pessoas, porque a matriz era em Nova York, e aí éramos 20 pessoas, etc. E aí aparentemente, né, eu me desempenhei bem. E eu fui gostando da empresa, eu fui criando um relacionamento. Com a minha chefe, eu criei um vínculo muito bom com a minha chefe na época. Então, depois dos 3 meses, que era o período, eu falei que eu tinha interesse em ficar, e a empresa entrou. Aí tem a burocracia de visto, papelada, porque, né, eu ia trabalhar para aquela empresa, e então a empresa deu entrada nesse processo, e eu acabei trabalhando 8 anos nessa empresa, mais 2 de mestrado, ficou 10 anos. 10 anos. E nesse meio eu me naturalizei britânico, etc, etc. Que bacana. E em 2011 eu resolvi correr o risco e voltar. Engraçado como a gente muda, porque eu dizia a mim mesmo, eu jamais voltarei, né? Mas aí tem uma hora que a família, o calor, Fortaleza, a história da gente, né? E muita gente não, mas a mim pesou. E aí eu resolvi voltar e comecei a reinstalar meu network, né? E aí eu recebi nesse network eu recebi o convite da eByte para gerenciar a área de marketing, o processo de expansão, etc. E aí eu resolvi aceitar. E está lá até hoje, está lá, né? Até hoje. Você já está com mais de 7 anos. 7 anos, né? Vai fazer 8 anos em julho. Interessante. Né? E aí você, já gestor da eByte, resolveu fazer outro mestrado? Foi. O meu primeiro mestrado foi muito específico, em marketing, numa área específica de marketing, que era pesquisa de mercado. Eu, como gestor, eu comecei na eByte como gerente de marketing, hoje eu sou diretor de marketing. Então, eu evoluí dentro da empresa como profissional. E eu sempre tive um pé na academia. Eu sou uma pessoa que tem um amor, quando você faz aqueles disques, aqueles testes, a força, amor ao conhecimento, que é a minha maior força. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, de aplicar as teorias no dia a dia, de aplicar as práticas, os modelos. Eu fico imaginando como é que eu linko isso com o meu dia a dia na prática. E como gestor, eu precisava ter uma visão, como diretor de marketing da empresa, eu precisava ter uma visão mais ampla da empresa, enquanto organização e tal. Então eu resolvi fazer um mestrado em administração. Né? Eu nunca tive formação formal em finanças, então eu tinha algo. Era um ponto delicado para mim, porque eu sou um pouco autodidata, era sempre lendo, mas eu gosto de sentar na cadeira e assistir aula. Uma coisa interessante no seu perfil é que você consegue conciliar bem, né, essa vida de gestor com a vida de acadêmico. Eu sei que a sua dissertação rendeu alguns artigos científicos, inclusive nos encontramos num desses eventos, né, no CLAV da GV. E eu estou aqui por causa desse encontro, Por causa desse encontro, foi um encontro muito feliz, né? Como é a teoria na prática? A teoria na prática, quando você começa a ver a teoria e você começa a prática, você começa a encontrar a aplicabilidade da teoria na prática ou teorizar a prática, você vê como tudo faz sentido. Então, toda teoria que eu vejo, a primeira coisa como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Se eu não posso aplicar agora, em que momento isso entra, como é que eu trago essas técnicas para a minha equipe. Então, eu passo isso muito para a minha equipe. E eu acabo que hoje eu gerencio uma equipe de 22 pessoas e eu estou com uma equipe muito boa e eu tenho um orgulho de dizer que eles assimilam muito isso. Qual é hoje o maior desafio de um gestor? Eu acho que são pessoas, né? Formar equipes. As pessoas chegam muito júnior, né? Mas a gente tem que entender se aquela pessoa tem potencial. Porque tem algumas pessoas que não têm potencial ou não querem. Então, eu acho que esse é um desafio. O outro grande desafio é ter agilidade para mudar de rumo. Porque, principalmente hoje em dia, o mundo muda, as coisas estão mudando tanto, por isso que a academia é bom. Porque a academia te dá um direcionamento do que vai acontecer, de algumas tendências, de algumas teorias que está vindo. A dissertação de mestrado, ela foi uma dissertação acadêmica,
mas ela foi realizada toda dentro da empresa em termos práticos. Então, as descobertas que a minha pesquisa deu, eu usei dentro da empresa como tomada de decisão para alguns projetos. Inclusive o artigo que você estava apresentando, né, ele mostra isso, como as pessoas estão usando hoje a internet para busca e para compra, ou apenas para busca, comparação, até ir numa loja física e poder comprar. Isso é um desafio, sem dúvida. Inclusive, uma dica na minha apresentação lá no Clave, daquela matriz. Eu disse, por que você não faz uma matriz na próxima vez? Quando eu fui para o SEMEAD, eu fiz essa matriz. Aí eu vou colocar a dedicatória à professora Cláudia Buchamara. Muito obrigada, muito obrigada. Mas o mérito é seu, o trabalho estava brilhante. Eu sei que você também é professor e que adora dar aula, né? Me conta um pouco dessa tua experiência na sala de aula. Nessa minha paixão pelo conhecimento, né, professora, eu sempre gostei de dar treinamentos, eu sempre gostei de falar. Não sei se vocês notaram, a equipe ali atrás deve estar vendo que eu falo muito. Então, eu sempre gostei muito de dar treinamento, de falar com as pessoas, de falar em público, eu falo muito. E aí, quando eu comecei a dar treinamentos, eu vi que eu poderia sair do âmbito da empresa e ensinar, dar aula. E o mestrado tem me propiciado muito isso, né? Eu tenho dado aula hoje na faculdade CDL, eu tenho sido convidado para as faculdades fora de Fortaleza para dar aula. Então, assim, eu tenho feito muito essas, né, nas minhas horas vagas, que eu costumo dizer que é o meu hobby. Muita gente pratica um esporte, muita gente faz dança, faz alguma coisa, eu dou aula. Né? Então, esse é o meu hobby. Bom, para finalizar, a gente vai fazer um bate-bola. Um professor... Já que a gente está aqui na UFC, eu vou falar de um professor da UFC, o professor Barros Neto. Muito bom, querido amigo. Um aluno... Pode ser um estilo, se você não quiser citar alguém especial. Um aluno, assim, difícil de citar alguém especial, mas eu gosto de gente que pergunta bastante em aula, que participa. Bacana. E que discorda de mim. Eu acho ótimo. Gerar debate. Se eu soubesse que o marketing era tão apaixonante, eu teria feito faculdade de comunicação e marketing, não engenharia. Teria começado mais cedo. Mas sabe, às vezes essas experiências em áreas multidisciplinares, elas contribuem muito, né, para a vida profissional. Quando eu puder, eu farei o meu doutorado. Muito em breve, hein? Muito você tem um veio acadêmico muito forte. Muito em breve. Nelson, para a gente fechar, que conselho você daria para os nossos alunos que estão hoje na universidade? Eu acho que tem uma coisa que eu estava pensando aqui, que pode até soar um pouco de clichê, mas, assim, tudo que eu conquistei, eu tinha determinação e objetivo e disciplina. Então, e eu não desisti, e barreiras tem muitas. Então, o conselho que eu dou é esse: trace objetivos claros, né? Trace, corra atrás e não desista. E se a coisa tiver que acontecer, será. Né? Eu lembro, a minha bolsa era muito característica, foi um processo terrível de 1 ano de entrevistas em inglês, de até entrevistas pesadas, etc, etc. E a minha certeza de que aquela bolsa minha era tanta que eu fui até o final e 10 anos depois eu voltei, enfim. Então, esse é o conselho: não desista e tenha objetivos claros. É uma coisa que eu falo para a minha equipe: constância de propósito. Muito bacana. Nelson, muito obrigada. Professor, eu que agradeço, uma honra. Uma honra muito grande minha ter você aqui. Tá aqui com a legendária Cláudia Buchamara, é uma honra. Muito obrigada, imagina, muito obrigada. Gente, é isso. Uma entrevista maravilhosa. Se você gostou, como eu gostei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.